Alô, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Não importa de onde você está, eu quero somente te agradecer de todo o meu coração por tudo que Deus tem feito na sua vida. Se você não é da graça, se você é de uma outra denominação, não importa. A palavra que eu estou falando não é minha. Talvez você pode discordar, senão não é obrigado a concordar comigo. Mas se nós pensar igual, amém por isso. Mas se você pensar o contrário, amém também. Um dia Deus vai te iluminar a sua mente e você vai passar a entender porque é Deus que trabalha aqui, ó. Efésios capítulo 1 e versículo 18. Deus trabalha na mente, dentro aqui, ó, dentro da mente. Não é o coração que bombeia sangue, é na sua mente, na sua inteligência. Deus abre a sua inteligência. Não é abrir a Bíblia. Não adianta você pegar esse livro, abrir esse livro. Você pode abrir esse livro quantas vezes você quiser. Começar pela manhã até o anoitecer. Mas se Deus não te abrir o entendimento, você não consegue entender qual é a verdadeira graça de Cristo. Eu sou seu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, e a palavra que eu tenho é essa. Jesus no poço de Jacó. Então Jesus, passando por Samaria, e a Bíblia ali relata que ele estava só, porque era muito difícil Jesus se encontrar só, porque aonde ele estava, numa casa, na sinagoga, pelas ruas, aonde ele estava, uma grande multidão o cercava, na praia. Muitas vezes ele tinha que fugir da multidão, porque a multidão não dava trégua, não dava sossego. Muitas vezes ele queria descansar, ele com os seus apóstolos, mas a multidão oprimia, a multidão vinha. E não era 100, 200, 300 pessoas, não. Era milhares e milhares, era multidão. As pessoas procuravam onde ele está. Ele está em tal lugar, o povo ia para lá. Ele não precisava chamar, ele não precisava fazer propaganda, como hoje nós vemos muitos aí fazer propaganda. Mas Jesus passava por Samaria. E era por volta de meio-dia. Jesus sentou no poço de Jacó. Para que ele sentou ali? Por que ele sentou ali? Para descansar? Não. Porque havia uma necessidade. Ele sabia que ali vinha uma mulher cansada dos seus problemas, uma mulher atribulada, uma mulher que já tinha vivido com 5 homens e o sexto estava agora sendo o seu 6º marido, e ela era humilhada, ela era criticada, ela era repudiada até mesmo pelos seus parentes por causa dessas coisas. E Deus conhece o coração de todas. Todas as coisas está aberto aos olhos de Deus. E Jesus passou por ali e sentou naquele poço. E aquela mulher veio por volta de meio-dia para tirar água daquele poço, que era o poço que foi fundado, isso é, foi furado por Jacó há muito tempo, e era conhecido como é conhecido até o dia de hoje como Poço de Jacó. E a mulher chega para tirar água, Jesus disse para ela: mulher, dai-me de beber. Ela olhou para Jesus e ela ficou um pouco espantada quando Jesus disse para ela: mulher, dai-me de beber.
Ela diz, como tu, sendo judeu? Mas quem diz para a mulher que Jesus era judeu? Mas pelas suas vestes, pela a sua maneira, a sua barba, o seu cabelo, mostrou que Jesus era um judeu. Ele diz, como tu, sendo judeu, pede a mim água para beber. Não sabe tu que eu sou uma mulher samaritana? E os samaritanos não se comunicam, não se dão com os judeus? E Jesus disse, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu pediria, e ele te daria água viva. Ela disse, Senhor, tu és maior do que nosso pai Jacó, que furou esse poço, deu de beber aos seus filhos, seu gado. Agora tu diz, está me pedindo água? Não tem. O poço é fundo, não tem como tirar. E Jesus, aí ele diz uma outra palavra para aquela mulher. Mulher, quem bebe desta água, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas dentro dela jarra uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. A mulher não entendeu. A mulher ficou sem entendimento. Foi como aquele homem que veio ter com Jesus de noite. E ele chegou perto e disse, Rabi, sabemos que tu és, Nicodemo, sabemos que tu és homem de Deus. E ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Jesus disse, em verdade vos digo, se tu não nascer de novo, tu não pode nem ver, ele não falou entrar, nem ver o reino de Deus. Diz, mas como posso eu, já um homem velho, entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Ele não entendeu. Ele entendeu do que Jesus falava, do nascimento que Jesus falava. Nascer da água e do Espírito era necessário, porque os judeus passavam pela água, passavam pelo batismo de João, e depois eles tinham o revestimento do Espírito Santo. Então ele tinha a água e o Espírito, e ele falava, voltar e entrar no ventre da mãe, ele não entendeu. Então essa mulher também, quando Jesus disse, quem bebe dessa água, essa água que está aí nesse poço Jacó, né, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas dentro dela jarra uma fonte que salta de dentro para a vida eterna. A mulher diz, Senhor, dai-me desta água. Ao menos eu não preciso mais vir aqui no poço tirar água. Ela não entendeu. Ela não entendeu do que Jesus falava com ela. Por isso que a Bíblia diz, no capítulo 2 de Coríntios, no versículo 14, que o homem natural, a pessoa natural, não entende as coisas do Espírito porque lhe parece loucura. Se a pessoa fala com você no sentido material e você devolva para ela no sentido espiritual, ela não vai entender. E aquela mulher não entendeu. Aí quando Jesus disse para ela, vai chamar o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, tu tivesse 5. E esse que tu tem também não é teu marido. Ela, naquele momento, os seus olhos foram abertos. Naquele momento, seus olhos espiritual, seu ouvido espiritual, sua mente espiritual foi aberta naquele momento. E ela diz, vejo que tu és profeta. Eu nunca vi esse homem. Esse homem me faz essa pergunta. Manda chamar meu marido. Eu falo que não tenho marido. Ele fala, tu tivesse 5 e esse que tu tem também não é teu marido. Avó,
Quem pode falar uma coisa dessa só se for um profeta? Senhor, vejo que tu és profeta. Aí foi aonde ela começou, seu entendimento foi aberto. E ela deixou o cântaro, aquele cântaro de água, e foi à cidade de Sicar. E ali ela convidou o povo daquela cidade, venha, vi um homem que falou toda a minha vida, está lá no poço, vamos lá. E trouxe toda a cidade para ter com o Senhor Jesus. E aquele povo pediram para que ele ficasse com ele. Jesus permaneceu ali 2 dias com aquele povo. O que eu quero dizer para você nesse momento? Talvez você que está tanto tempo dentro da igreja, você que é um presbítero, um diácono, um evangelista, um pastor, um teólogo, seja quem for, não importa a sua posição. Você não é mais do que ninguém. Na verdade, nós somos todos irmãos. Jesus diz no capítulo 23 de Mateus, e o versículo 8, que não existe ninguém maior, somos todos irmãos. Não tem um superior. Hierarquia. Que hierarquia? Isso é uma anarquia. Um mandando no outro, começa uma escala aqui. O diácono é mandado pelo presbítero, o presbítero é mandado pelo evangelista, o evangelista é mandado pelo pastor, o pastor pelo o vice-presidente, pelo vice-presidente, pelo presidente. Não existe isso no reino de Deus. Jesus diz, todos vocês são irmãos. Então, o que eu quero dizer, você, não importa a sua posição dentro da igreja, o que você é, ou o que você está querendo ser, conheça o Evangelho da Graça. Que você não precise de sacrifício para herdar a vida eterna. Você já vem a este mundo salvo. Você já vem a esse mundo transformado, como ladrão na cruz. Ele não pediu, ele não arrependeu, ele não disse nada a não ser reconhecer Jesus como Senhor, só. E o que Jesus disse? Tu estarás comigo. Levou aquele ladrão. E o outro ele levou porque o outro não reconheceu ele. Então o que eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, você não precisa entrar numa igreja, aceitar esse Jesus, que ele não é nenhum objeto, como Salvador. O seu nome ser escrito ali num caderno, num livro ali. Você recebeu um crachá, e aquele crachazinho, que é o seu cartão de membro, você tirar do seu dinheiro e dar naquele lugar. Você não precisa passar por água, tomar aquele banho que chama de batismo. Você não precisa comer pão com suco, que chama de ceia, que ceia é janta. Então você não precisa viver nesses cultos chamados cultos de oração, que não existe isso. No Evangelho que Paulo pregou, e eu prego a você nesse momento, quem vivia orando, quem vivia de joelho, com a cara no chão, eram os judeus. Jesus nunca chamou os apóstolos para orar. Vamos orar comigo. Não existe isso dentro da Bíblia. Os apóstolos não faziam reunião de oração. Não existe essas coisas. Isso procedeu da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus começou com esse negócio de oração no ano 1947, lá em Recife, no bairro Casa Verde. Foi ele que começou com esse negócio, e esse negócio pegou essa febre, pegou no Brasil inteiro. Jesus diz, quando orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora secretamente. Não existe esse negócio de reunião de oração. Aonde tem dentro desse livro aqui, reunião de oração? Jesus levou os apóstolos para orar. Aonde tem? Jesus levou os apóstolos para vigiar. O que é vigiar? Qual é o serviço de um vigia? É ficar atento, olho aberto, ficar olhando para ver o que aproxima. Um vigia que está num banco, que está em qualquer lugar, numa firma, ele tem que estar atento o que está à sua volta. Foi para isso que Jesus levou os apóstolos naquela última noite em que ele foi preso. Então, meu irmão,
Você está como aquela mulher samaritana. Os olhos daquela mulher foi aberta quando Jesus disse, vai chamar o teu marido, e ela diz, não tenho marido, tu tivesse 5 e esse que tu tem agora também não é teu marido. Então você, a partir dessa mensagem que você está ouvindo, você não precisa fazer nada para herdar a vida eterna, porque você já veio a este mundo salvo. O Espírito que está em você é de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Deus é o Pai do Espírito e a única coisa que Ele requer é o Espírito. A sua carne vai para o pó e vira uma podridão, vira esterco, vira pó, vira terra. E o Espírito, Filipenses capítulo 3, versículo 20. O Espírito volta para a sua terra natal. Qual é a terra natal do Espírito? É o céu. E olha para Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Deus já predestinou, somos predestinados. Antes de nós vir a este mundo, somos predestinados por Deus. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15, eu fui escolhido. Antes de eu nascer, antes de eu vir ao mundo, eu já estava escolhido. Então Deus nos escolhe antes de nós vir a este mundo. Nós viemos a este mundo com a missão de vir, o nosso espírito, esse espírito se reveste de carne. Passamos por um tempo determinado, como Jó 14, versículo 5. Um tempo que Deus determina nós aqui na terra. Uns vivem mais, outros vivem menos, mas todos nós temos um tempo, uma missão que Deus nos dá aqui nessa terra. Mas você não precisa de sacrifício. 12 e 7 de Mateus, Jesus disse, misericórdia eu quero e não sacrifício. O que você está fazendo é sacrifício. Chega no seu serviço cansado, corre para lá, é dia de ensaio, é reunião de obreiro, é reunião de senhora, é culto não sei do que, a semana inteira eles tomam o seu tempo. Dentro desses lugares chamado igreja, você não precisa nada disso. Crê somente no verdadeiro evangelho da graça, como aquela mulher creu no Senhor Jesus, lá no poço de Jacó, e ela foi liberta, ela e todos aqueles que vieram com ela para ouvir as boas novas de Jesus. Você está ouvindo o verdadeiro evangelho da graça. Fique comigo todos os dias. Eu tenho novas mensagens para a edificação da nossa vida. Se você gostou, curte, inscreva no meu canal. E eu me alegro muito por isso. Graça e paz para você. Tchau, tchau, tchau.